Bom dia a todos, bom dia Igreja Memorial, bom dia amigos e aqueles que estão conosco nesta manhã. Gostaria de parabenizar a todas as mães pelo dia de hoje e gostaria, que cada mãe recebesse do Senhor uma bênção especial, o seu conforto, o seu consolo, saúde, a cura para aquelas que se encontram enfermas, conforto, para os filhos que perderam suas mães neste dia, Tantas vidas têm sido ceifadas nesses últimos dias, e que o Senhor possa confortar o coração de cada filho, que o Senhor possa confortar também o coração de cada mãe que perdeu seu filho nesses dias, e que nesse Dia das Mães, tão diferente, tão atípico, que normalmente nesse dia as mães estão se preparando para receber os seus filhos. E desse ano, o nosso Dia das Mães é em isolamento social. Que o Senhor possa confortar o coração das mamães que não podem receber os seus filhos no dia de hoje. Mas nós cremos que no próximo ano vai ser diferente. No próximo ano nós estaremos juntos, se Deus assim quiser, e nos permitir estarmos juntos. E será um Dia das Mães de muita gratidão, em que estaremos agradecendo ao Senhor pela bênção de estarmos juntos, Hoje o privilégio de cada um de nós é a bênção de estarmos juntos, o privilégio que temos de estarmos em comunhão. Outro dia estava pensando no salmo, que a gente tantas vezes leu na igreja, que ele dizia, que saudade que o povo tinha dos atos do Senhor. Estavam na Babilônia e penduravam as suas harpas no salgueiro, e o salmo dizia que eles se lembravam da casa do Senhor e tinham saudades. Hoje nós vivemos essa realidade, Muitos de nós têm a saudade de estar na casa do Senhor junto com os irmãos da igreja, mas isso é só um tempo, vai passar, nós cremos assim. Hoje a EBD começou um pouquinho mais tarde, que essa mãe aqui está um pouco exausta, mas graças a Deus a gente tem tomado sucos, vitaminas, e a gente tem se recuperado bem. Então vamos lá para a nossa EBD, nossa Escola Bíblica Dominical. Eu convido a todos a abrirem suas Bíblias no texto de 2 Coríntios 5, de 18 a 20. 2 Coríntios 5, de 18 a 20. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor, 2 Coríntios. Vamos começar do 17 para a gente entender melhor. De 17 a 21. Diz assim: Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhe imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogássemos. Roguemo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiças de Deus. Diz assim: Jesus, a mão amiga de Deus. Aí diz assim: a doutrina da reconciliação aponta para nós, tem como seu pensamento central
a reconciliação do homem com Deus. Ela ocorre de forma bem clara em 4 conhecidas passagens na Bíblia. Romanos 5, de 10 a 11, 2 Coríntios 5, de 18 a 20, que nós acabamos de ler, Efésios 2, de 11 a 16 e Colossenses 1, de 19 a 23. Nós sabemos, nós estudamos na lição passada, que o homem, devido à sua queda no Éden, ele se tornou inimigo de Deus, E Deus sabia que o homem não teria como reconstruir a ponte da divisão entre ele e o homem, porque o homem desobedeceu. O homem, ele desobedeceu uma ordem clara e específica do Senhor. Então, a partir dali, houve um rompimento, Houve uma divisão entre Deus e o homem. E o homem passou a ser inimigo de Deus. Porque o pecado entrou no mundo e o homem e o pecado, na prática do pecado, na vivência, quando nós nascemos, nós já nascemos pecadores, é uma herança espiritual que recebemos ao nascer. O homem, ele por si só, ele não busca a Deus, ele por si só, ele é rebelde, ele por si só tem dificuldade de se submeter à vontade soberana de Deus. É algo que a gente observa bem, Ninguém ensina uma criança pequena a mentir, ninguém ensina alguém a tomar atitudes erradas. O próprio ser humano, o pecado que está no homem, nos conduz a esse lugar do erro e da desobediência. Então Deus, sendo conhecedor da natureza humana, sabendo que o homem ele é pó, sabendo que o homem ele não tem por si só como vencer as suas limitações e não tem como agradar a Deus em suas ações, o próprio Deus providenciou essa reconciliação por meio de Jesus Cristo. Então, a doutrina da reconciliação, ela é muito importante para nós, para que possamos entender que o Senhor deu o primeiro passo. Não existe nada que possamos fazer, e nem ser, nenhum sacrifício que possamos fazer que possa nos reconciliar com Deus por nosso próprio esforço. Então, o próprio Deus mandou Jesus para que ele realizasse essa obra por nós. Então, vamos dar uma olhadinha lá em Romanos capítulo 5, para a gente poder entender melhor esse assunto. Romanos 5, 10 e 11. Vamos ler a partir do verso 8. Diz assim: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Vamos ler também em Efésios capítulo 2, do verso 11 a 16, que diz assim: Efésios 2, de 11 a 16. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eram gentios na carne e chamados incircuncisão, pelo que na carne se chama a circuncisão, feita pela mão de homens, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longes, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação,
que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consiste em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades, e vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estavam longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. E, finalmente, Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, verso 19 ao 23, que diz assim, Colossenses 1, do verso 19 ao 23. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecestes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, sou feito ministro. Então nós vemos aqui, nesses textos que nós lemos, que o próprio Deus reconciliou consigo toda a humanidade. O próprio Deus, ele entendeu que o homem não tinha como, por mais que ele cumprisse, todos os rituais da lei mosaica, todos os mandamentos da lei mosaica, ele não tinha como por si só, se reconciliar com Deus e permanecer, inculpável diante de Deus. Então, o Senhor providenciou um Salvador, ele providenciou um Redentor, para que através desse Salvador, o próprio Deus reconciliasse o homem com ele mesmo. E diz assim, aí na nossa introdução, após o texto que nós lemos, citando o texto de 2 Coríntios 5,19. Pois que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. O conteúdo do Evangelho fica bem claro. Ele é uma chamada de Deus para os homens se reconciliarem com Ele. Esta é a boa nova. Deus deseja ter bom relacionamento com os homens. A ideia é que duas partes que antes eram hostis, agora são amigas. É disto que trata a doutrina da reconciliação. Deus e o homem, antes em campos opostos, se tornam amigos na pessoa de Jesus. Então, o Senhor se reconcilia com o homem. Então, o Evangelho, ele leva essa boa nova. Ele leva a cada um que a ouve, a nova dessa possibilidade, do desejo de Deus de se reconciliar, com o homem, de trazer o homem de volta a um relacionamento íntimo com ele, de trazer o homem de volta à sua presença. Aí tem assim, ponto 1, a inimizade entre Deus e o homem. Isso quer dizer que o homem fora de Cristo não está reconciliado com Deus e que a inimizade entre os dois permanece. Algumas pessoas objetarão, dizendo, como pode Deus ser inimigo de alguém se ele é amor? Vamos evitar raciocínios simplórios
e argumentos baseados em sentimentalismo. A questão para nós deve ser sempre esta: o que a Bíblia diz sobre o assunto? Ela é a autoridade e não os nossos sentimentos e as nossas impressões. Em Romanos 8:7 e Tiago 4:4, são passagens bíblicas que mostram haver uma inimizade entre o homem não regenerado, seus impulsos e tudo que o domina e Deus. Se nos curvarmos diante dos ensinos bíblicos, temos que reconhecer que Deus não é Papai Noel. Ele não é uma fada madrinha, que tantos imaginam. Deus é Pai, vai resolver tudo. Ou quem ama não castiga. Deus, ele é uma pessoa moral. Ele é justo e os pecadores não reconciliados são seus inimigos, como lemos em Romanos capítulo 5:10, Colossenses 1:21, Tiago 4:4. O homem sem Cristo não é um coitado, e sim um rebelde contra Deus. Isso sucede não porque Deus seja caprichoso ou rabugento, mas porque, diferentemente de nós, sendo absolutamente santo, ele está veementemente em oposição a toda forma de mal. Apesar de dizermos que somos bons e de acentuarmos nossos sentimentos positivos, somos pecadores e, como tais, amamos o erro e praticamos o mal. Quanto a Deus, lembremos dessa expressão de Abacuque: Tu és tão santo, tão puro, de olhos que não podes ver o mal e que não podes contemplar a perversidade. Abacuque capítulo 1, verso 13. Esta inimizade não é de sentimentos. Alguém pode gostar de Deus, de assuntos espirituais, ser bondoso, mas a inimizade é moral e não sentimental. Tem bases teológicas e não sentimentais. Ela existe apesar de nossas boas ações e intenções. Se entre Deus e o homem há uma inimizade estabelecida para um bom relacionamento, esta há de ser desfeita. Então, o próprio Deus, ao enviar Jesus, o objetivo dele era mudar essa circunstância. Né? Às vezes nós nos apegamos na visão, né, do pecado, de que Deus condena o pecado, mas nós nos esquecemos da atitude, né, de Deus, que não foi uma atitude sentimentalista ou uma atitude separatista, muito pelo contrário. Deus tomou uma atitude justa e de total prova de amor e de entrega quando ele mandou Jesus ao mundo para se oferecer em sacrifício por amor de cada um de nós. Então, foi um ato de amor, uma atitude de amor, não foi apenas um sentimentalismo, né? Uma declarações de amor, mas foi uma atitude que Deus tomou. Ele enviou Jesus para que toda essa questão que nós acabamos de ler aqui fosse resolvida através de Jesus. Né? Jesus, ele foi perfeito, Jesus, ele não pecou, Jesus, ele cumpriu toda a lei, ele fez tudo o que precisava ser feito, cumpriu tudo no nosso lugar, para que nós tão somente aceitássemos a reconciliação dele conosco, de Deus conosco, nós aceitássemos o sacrifício dele, para que a ponte que antes tinha sido destruída pelo pecado fosse refeita em Jesus, e assim o homem voltasse à presença de Deus, né? O homem tivesse o direito de orar a Deus, né? Sem precisar de intercessores, nem de mediadores. O próprio homem, ele ora ao Senhor, ele busca a sua face, como nós falamos no domingo passado, no início de Gênesis, quando Deus andava com o homem no final da tarde no Jardim do Éden em comunhão. Quando o pecado entrou no mundo, esse momento de comunhão íntima do homem com Deus, né, a liberdade do homem entrar na presença de Deus, foi quebrado. E em Jesus, esse momento de comunhão foi restaurado. Né? Por isso que a oração, né, o nosso a sós com Deus, é tão valorizado pelo Senhor, né, um momento de comunhão, porque
Jesus entregou a vida dele para que nós tivéssemos o privilégio de entrarmos na presença de Deus e buscarmos em oração. Então vamos lá. 2. Como desfazer essa inimizade? Como desfazer, né? Agora, ponto 1, nós vimos que todo homem, ele é inimigo de Deus por causa do pecado, mas essa não é a vontade de Deus. Ele enviou Jesus para que essa inimizade fosse desfeita e que através de Jesus a comunhão fosse restabelecida, a reconciliação do homem com Deus através do sacrifício de Cristo. Como desfazer essa inimizade? Como é possível desfazer a inimizade? Por suscetíveis práticas, por obras, por situações? Não. Por esforço humano? Também não. Lá em 2 Coríntios 5, 18, 19, que nós lemos, nós vemos, né? Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação, pois que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Ou seja, como diz lá no Salmo 103, né? Ele não nos tratou segundo os nossos pecados. O Salmo 103 ele fala sobre isso, que Deus não nos tratou segundo o merecimento pelos nossos pecados, mas Ele olhou para nós e nos viu e viu nossas fraquezas e limitações. Então Ele mesmo tomou o primeiro passo. Ele em Cristo reconciliou o mundo todo com Ele mesmo. Ele não esperou que o homem fizesse isso, Ele fez porque Ele sabia que o homem não tinha como fazer. Né? Com grande amor, Deus nos amou. O Novo Testamento não diz que Cristo nos reconciliou com o Pai, a revelia. Muito pelo contrário, o Pai planejou a reconciliação juntamente com o Filho. O Pai nos reconciliou consigo em Cristo. A iniciativa foi dele. O Pai, a figura, né, de Deus Pai, nós vemos, para a gente resumir aqui, para a gente não ter um EBD muito grande, que hoje é Dia das Mães, eu creio que as irmãs desejam, né, estar livre para ter as suas, para quem não está longe dos filhos, terem a sua chamada de vídeo com seus filhinhos, com seus netinhos, as irmãs que estão perto, poder estar junto com seus amados. Então a gente vai fazer uma EBD bem breve hoje. Então, eu vou resumir esse pedacinho aqui. Muitas vezes nós vemos, né, nas ilustrações, tanto em púlpitos como em histórias, um Deus, né, irado, sentado num trono, né, um homem de barba branca, irado, revoltado, que espera que aqueles que se aproximem dele mereçam alguma coisa dele, né, façam por onde merecer. E a palavra de Deus não nos ensina assim. A palavra de Deus nos ensina que o Senhor, Ele nos amou com tão grande amor que entregou Jesus para nos perdoar. Jesus, Ele não veio aplacar a ira de Deus, né? Ser um apaziguador da ira de Deus. Não, de modo algum. Jesus veio cumprir a vontade de Deus. O amor de Deus se cumpriu em Jesus, porque o homem não... Eu estou sendo repetitiva nisso para que fique bem claro para quem nos ouve, para quem nos vê. O homem não tinha como se reconciliar com Deus. O homem não tinha como cumprir todos os requisitos que Deus exigia. Então Jesus veio fazer isso por nós. Né? Jesus ele não veio aplacar a ira de Deus, de modo algum. Jesus veio cumprir a lei para que o homem tivesse acesso a Deus de volta. Então Jesus veio cumprir tudo para que o homem tivesse a oportunidade de retornar ao lugar do qual ele foi retirado quando o pecado entrou na humanidade. Jesus veio restaurar, né, esse altar quebrado, esse altar que foi derrubado, para que o homem voltasse, né, a ter comunhão com o Senhor. Então, essa ideia, né, de um Deus irado, de um Deus
como eu posso dizer, de um Deus colérico, não reflete a imagem de Deus Pai. A imagem de Deus Pai é de um Deus justo, de um caráter puro, santo, e que entregou Jesus para que o homem pudesse se voltar de novo para ele. Mas que ele é justo, e na sua justiça ele abomina o pecado, mas na sua justiça em Cristo também ele ama o pecador. Então é uma ideia que a gente precisa ter na nossa mente, né? Em Hebreus tem um texto muito bonito, que eu gosto muito, que diz, né, que devemos chegar com confiança diante do trono da graça de Deus por meio de Jesus Cristo. Então não há o que temer, né? Devemos nos achegar a Deus com confiança, porque Ele entregou Jesus para que nós pudéssemos ter essa oportunidade de nos achegarmos confiantemente diante do Senhor por meio de Jesus. Então vamos caminhar. Ponto 3, para a gente poder encerrar. Aqui, o autor, ele coloca uma ilustração, que eu vou ler a ilustração que ele colocou. Ele coloca assim, ó, de algo que aconteceu realmente. Em 1965, né, ele botou assim, um episódio curioso. Não é uma ilustração, é um episódio. Em 1965, soldados japoneses foram capturados em ilhas remotas do Pacífico. Eles não acreditavam que a guerra acabara em 1945, ou seja, eles ficaram 20 anos presos nessa ilha. E ainda continuavam escondidos em florestas, lutando. Um deles foi capturado e voltou para dizer aos demais que a guerra acabara havia 20 anos. Alguém comentou sobre eles. Gente estranha é esta, lutando numa guerra que havia acabado há 20 anos. Mas muito mais estranho é o tipo de gente que continua lutando contra Deus 2000 anos após Cristo ter acabado com a inimizade do homem com Deus através da cruz. Não há mais motivos para manter-se afastado de Deus. Ele nos reconciliou em Cristo e nos oferece a mão de amizade. A nós compete aceitar a sua mão amiga. E à igreja compete a compreensão de que ela chama os homens a refazerem o bom relacionamento com Deus, de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Reconciliai-vos, pois, por Cristo, que vos reconciliais com Deus. 2 Coríntios 5:20. Ou seja, muitos de nós nos comportamos, né, como se não soubéssemos dessa reconciliação que Deus fez, né, com o homem através de Jesus Cristo. E permanecemos resistentes a esse plano de reconciliação, quando Deus estende a sua mão para cada um de nós, para nos conduzir de volta à casa, né, ao lugar aonde Ele preparou para nós, né, nele mesmo, um lugar de comunhão, de conhecermos Ele melhor, de sabermos mais sobre o Pai Celeste, para pensar e agir. Estamos separados de Deus por causa dos nossos pecados. Somos inimigos dele, porque ele é santo. Essa inimizade foi criada por nós e desfeita por ele na cruz. Em Jesus, Deus nos chama à reconciliação e nos oferece a sua amizade. Esse é o ponto 1. Ponto 2. Nada há que possamos fazer que venha nos reconciliar com Deus. Ele fez a reconciliação. A obra é dele, não nossa. A parte ofendida tomou as medidas para acabar com a inimizade e a nós cabe aceitar seus gestos de amor. Deus quer voltar a andar com os homens como fazia no Éden. Em Jesus ele veio habitar conosco, João 1,14. Ele quer ser o nosso amigo. É algo que a gente precisa guardar no nosso coração. Essa reconciliação de Deus com o homem, ela é uma ação totalmente de Deus. Não está na nossa mão,
Não está na nossa capacidade essa obra de reconciliação. O próprio Deus fez isso, o que a torna segura para aqueles que creem. Não é uma ação humana, é uma ação divina. E isso nos traz paz. Porque já pensou se dependesse de nós, se dependesse da nossa bondade, se dependesse dos nossas boas obras, ou do nosso bom comportamento, ou do nosso bom pensamento, né? Já pensou como seria se essa reconciliação com Deus dependesse de nós termos bons pensamentos o tempo todo, sermos corretos o tempo todo, de em nenhum momento da nossa vida ou do nosso dia errássemos? Eu penso que seria algo terrível, porque a gente, como ser humano, muitas vezes nós não fazemos, né, ações erradas, mas nós pensamos, nós sentimos, e são coisas que a gente não tem controle totalmente, né? A gente não tem total controle dos nossos pensamentos e muito menos dos nossos sentimentos. Mas a reconciliação, né, a salvação, não está na nossa capacidade de nos comportarmos bem, de realizarmos boas obras, de sermos pessoas excelentes, de bom coração, e nem nos nossos pensamentos e sentimentos. A salvação e a reconciliação com o Senhor está na mão de Deus. Ele realizou toda a obra, Ele fez tudo por nós. O que cabe a mim e a você? Aceitar essa obra salvadora na nossa vida, crer naquilo que Jesus fez por nós. E aí a reconciliação é feita. Nós temos o direito, né? Nós recebemos o direito de retornarmos à presença do Pai. Ponto 3. A igreja tem a responsabilidade de anunciar ao mundo que há uma reconciliação proposta por Deus e chamar as pessoas a fazerem as pazes com Ele. Evangelização e missões são a igreja dizendo ao mundo que Deus estende a sua mão amiga na pessoa de Jesus para todos aqueles que desejam recebê-lo. Que Deus te abençoe nessa manhã. Que o seu coração possa receber da paz que excede todo entendimento. Que você possa compreender que a salvação é uma obra divina, ela é uma obra de Deus na vida da gente e que ela é real e completa e plena e segura na vida daquele que crê. Nada pode nos arrebatar ou nos tirar das mãos do nosso Salvador. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não por causa de nós, mas por causa da obra que Deus realizou através de Jesus por cada um de nós. A nossa salvação, ela não depende da nossa competência, nem da nossa capacidade, nem da nossa santificação, né? Da vida santa que a gente se esforça, né? Para demonstrar. Não. A nossa salvação depende do sacrifício perfeito de Cristo na cruz. A obra de santificação e transformação da nossa vida, ela é realizada através do Espírito Santo que habita em nós. À medida que nos ajoelhamos e buscamos a face de Deus em oração, à medida que lemos a sua palavra, o Espírito Santo vai lapidando as nossas vidas. E aí a gente vai tendo atitudes diferentes, pensamentos diferentes, sentimentos diferentes. Não porque nós nos esforçamos, né, exaustivamente por isso, mas porque o próprio Espírito Santo de Deus nos convence. Ele não nos convence do pecado, da justiça e do juízo, né, assim que a palavra de Deus diz. Então, às vezes a gente pensa que o pecado, a justiça e o juízo se refere somente à salvação, né? No momento em que você está lá na igreja ou em qualquer lugar e você ouve a mensagem de salvação e ali você é convencido do seu pecado, você é convencido da justiça de Deus à humanidade e o juízo que virá. E aí você recebe Jesus como seu Salvador, entendendo que Ele é o caminho para a salvação. E aí a gente acha que essa obra do Espírito Santo se refere somente a esse momento. Não, a gente tem que ampliar a nossa mente e o nosso olhar. O Espírito Santo nos convence todos os dias do nosso pecado, das coisas que a gente precisa mudar, da transformação que a gente precisa ter na nossa vida. Ele nos convence disso. Ele mostra a justiça de Deus diante daquilo
do nosso comportamento, daquilo que estamos fazendo. Então a justiça de Deus, ela é manifesta a cada um de nós através da sua palavra. E aí ele gera em nós o sentimento de arrependimento, né? Porque sabe que o juízo de Deus virá. Então o Espírito Santo, o juízo, ele é feito na nossa vida sempre, sempre. Ele nos aponta as consequências da vida que temos se continuarmos naquele caminho. E aí o arrependimento vem e a gente muda, né, a nossa direção. Isso chama-se santificação. Toda vez que nós somos confrontados pelo Espírito Santo de Deus, através da sua palavra, através da oração, quando nós oramos e ele fala conosco através da oração, a gente muda o nosso caminho. Porque é o Espírito Santo de Deus que está nos conduzindo. Então, que você possa compreender essa obra redentora de Deus, né? A obra da reconciliação. Domingo que vem nós vamos falar da justificação, que também é uma obra realizada da parte de Deus para a nossa vida. E que a gente possa valorizar tudo isso. O Deus que nós servimos, o seu grande amor, com uma vida totalmente dedicada a Ele, uma vida que glorifique o nome dEle, né? Porque se formos homens e mulheres segundo o coração de Deus, nós teremos uma sociedade muito melhor, nós teremos um mundo bem melhor, famílias melhores, né? Relacionamentos melhores, porque seremos representantes do Senhor Jesus onde quer que formos. E esse é o objetivo do Evangelho, que a nossa vida reflita a pessoa de Jesus, reflita as suas ações, né, as suas palavras. Esse é o desejo de Deus para cada um de nós. Que Deus te abençoe. Tenha um dia das mães feliz, né, para cada mãe que está me ouvindo. Que Deus possa abençoar a sua vida com saúde, a vida dos seus filhos com saúde. Que Ele possa guardar a sua vida, a vida da sua família nesses dias e dar livramento a cada um de nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.